Bom, primeira pergunta que eu acho que os alunos devem estar se perguntando é o que são os hipersônicos, ou sistemas hipersônicos. Bom, hipersônica em si é uma ciência, né, que lida com os coaumentos cuja velocidade já superam 4, 5 vezes a velocidade do som. E os hipersônicos, eu considero como sendo sistemas que são capazes de operar em hipervelocidades sob altos carregamentos, tanto do ponto de vista mecânico, quanto do ponto de vista térmico. Quando a gente fala hipervelocidades, o atrito do ar, né, na estrutura, ele induz um carregamento mecânico muito grande, pressão, né, pressão dinâmica elevada, e também o térmico, principalmente, que não ocorre quando você tem sistemas que operam em regimes de voo subsônico ou mesmo supersônico. Somente no hipersônico a gente tem esse carregamento térmico muito elevado que o engenheiro ou o cientista tem que encontrar mecanismos de lidar com ele, de gerenciar esse calor, né, que é dissipado na estrutura. Então, eu tirei essa figura de uma empresa americana, muito conhecida na área de defesa. Os alunos que tiverem interesse podem acessar o link. E ali ele faz uma pergunta, né? Quão longe você consegue chegar em 30 minutos? Então, você tem 4 plataformas aéreas aí. Deixa eu colocar uma ponteira laser aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Você tem 4 plataformas aéreas aqui, né? Uma subsônica, uma supersônica baixa, outra supersônica alta e uma hipersônica, ok? Então, se você viajar de uma aeronave comercial, que é subsônica, em 30 minutos, você viajaria aqui nesse exemplo, de Washington até Cleveland. Seria uma distância equivalente do Distrito Federal até Belo Horizonte. Você chegaria lá em 30 minutos num avião comercial comum. Ele viajaria a 1.000 km por hora. Voaria 1.000 km por hora. Se você fosse de um caça militar, né? Se nós fôssemos de um caça militar, em 30 minutos nós alcançaríamos aqui nesse gráfico aqui, seria a distância entre Washington e Memphis, que seria da distância entre, sei lá, Distrito Federal e São Paulo. Você chegaria lá em 30 segundos, em 30 minutos, viajando de caça, cuja velocidade aqui, ó, aqui está em milhas por hora. Então, aqui daria quase 2.000 km por hora, ok? Agora, se você pudesse viajar numa plataforma de supersônica alta, que seria o Blackbird aqui, o SR-71, em 30 minutos nós conseguiríamos percorrer uma distância entre Washington e o distrito de Wichita, que seria uma distância entre, Distrito Federal e o extremo norte do país, Manaus, DF. Você chegaria lá em 30 minutos viajando no Blackbird. E se você viajasse, mas essas 3 plataformas aqui são todas ainda não supersônicas, hipersônicas. Se você viajasse num hipersônico, em 30 minutos, você percorreria uma distância aqui nesse gráfico aqui, seria de Washington a esse pontinho aqui, a Micronésia, que seria a distância entre, Distrito Federal e Nova York. Você chegaria em Nova York em 30 minutos. Velocidade de voo aqui nesse gráfico, ele mostra que está já acima de 10 mil pés por segundo, por hora, que já daria mais de 20.000 quilômetros por hora. Ou seja, já está num regime que a gente chama de hipersônico, ok? Então, aqui é só para elucidar por que a hipersônica é a fronteira da aeronáutica. É a última fronteira a ser vencida, porque a subsônica já foi vencida, a supersônica já foi vencida, e a hipersônica já está sendo vencida. Estamos na era em que ela vai ser vencida. Dentro de... Já em estado operacional, encontra-se armamentos hipersônicos, a primeira aplicação dos hipersônicos, mas num futuro, vamos colocar um horizonte de 30, 40 anos, talvez a gente já esteja, os nossos netos, filhos, voando em hipersônicos, de um lado para outro do planeta, ok? Estão viajando rápido dentro da atmosfera terrestre, é uma fronteira a ser vencida.
Bom, os desafios e soluções da hipersônica. Domínio, são vários, os desafios são inúmeros e as soluções as mais diversas possíveis. Então, aqui eu selecionei alguns também. Se você quiser mais informações, você pode acessar o site, esse site aqui, de uma universidade americana, acho que é Notre Dame. Tem um departamento somente de sistemas hipersônicos lá, então tem bastante informação interessante. Bom, domínio prático desses sistemas hipersônicos, ele, como eu bem coloquei aí, ele apresenta vários desafios, não só do ponto de vista da engenharia, mas também da física. Conhecer o escoamento hipersônico também é importante, para que você possa controlá-lo e tirar proveito desse controle para fazer engenharia. Por exemplo, aerodinâmica é um desafio. Você precisa ter um bom conhecimento de aerodinâmica hipersônica para que você possa melhor desenhar o veículo, para que você possa melhor prever os carregamentos mecânicos e térmicos, sem os quais você não consegue dimensionar as proteções que você vai precisar para que a estrutura possa voar íntegra, né? Proteção térmica para o veículo. Quando você voa muito rápido, como eu disse, o atrito do ar com a estrutura, ela é intenso. E esse atrito intenso, ele gera uma temperatura de parede muito elevada, da ordem de, até pode, nesse caso aí, até 3.000 Kelvin. E um fluxo de calor muito alto para a estrutura, dessa ordem de 8 megawatts metro quadrado. Para você poder gerenciar esses carregamentos térmicos, é preciso você ter uma boa engenharia de mecanismos para gerenciar esse calor que está entrando na estrutura, seja mecanismo de gerenciamento passivo ou ativo, barreiras térmicas, para que você possa manter íntegra a estrutura que está voando no regime hipersônico. Bom, materiais, uma parte muito importante da hipersônica é você encontrar novos materiais refratários, né, que conseguem lidar com o calor bem, e leves. Então, compostos cerâmicos são materiais tentativos, carbono jamais conhecidos, revestimento térmicos, tintas térmicas para proteger uma estrutura que, a princípio, não vai suportar a carga térmica. Então, é uma ciência que está sendo bastante estressada para atender a hipersônica. Então, novos materiais vão surgindo para atender esses requisitos do voo hipersônico, principalmente a parte térmica. Estruturas, projetos estruturais dos hipersônicos, com vistas à aerodinâmica, com vistas à integridade estrutural do hipersônico. São desafios também. Meios de manufaturar, de fabricar os hipersônicos. Hoje a gente tem, com o advento da manufatura aditiva, metálica, a engenharia consegue produzir de uma única vez, né, estruturas que, a princípio, seriam de difícil usinagem, e você tem, então, estruturas complexas que podem ser manufaturadas, né, com prototipagem, de maneira rápida. Também isso aqui é uma frente que o pessoal dessa universidade aqui, lá de Notre Dame, tem investigado, né? Muito interessante essa pesquisa que eles realizam lá. Aqui, outra área importante, outros desafios saber, tão importante quanto fazer voar o hipersônico é você saber onde ele está. Para fins bélicos, você precisa saber se está vindo alguma ameaça próxima, né? Em velocidades hipersônicas. Então, você precisa saber se esse hipersônico deixa algum rastro ao longo da trajetória dele. Olhando do ponto de vista civil, você precisa fazer o tráfego aéreo desses hipersônicos que futuramente vão estar voando no espaço aéreo. Então, você precisa saber onde ele está, se radares atuais são capazes de traqueá-los. Então, pesquisas na área de rastreio de infravermelho em bandas de ultravioleta, porque a estrutura aquece muito. Então, ao invés de você rastrear com ondas, micro-ondas, você começa a rastrear no infravermelho, mesmo no ultravioleta. Esteira que o hipersônico deixa ao longo da trajetória, também ela
dependendo da velocidade, ele muda a estrutura do meio. Ele deixa de ser um meio gasoso e passa a ser um meio ionizado, a esteira, né, do veículo. Você pode enxergá-la ou ver a assinatura dela conforme o hipersônico vai viajando. Assinatura radar, como seria a assinatura radar de um hipersônico voando distante ou próximo? Então, tudo isso aí são desafios para essa nova fronteira da hipersônica. Propulsão, que é mais o nosso métier aqui no IAV, que é um dos desafios ao que a gente está atacando mais. Então, a gente aqui, para fazer esses veículos do futuro, o mesmo armamento, viajarem em velocidades, como eu disse, da ordem de 10 mil, 12 mil, 15 mil quilômetros por hora, você precisa de um motor para colocar eles para frente, né? Ou combinar motores, né? Então, o scramjet é um aeronáutico, motor aeronáutico que opera em regimes hipersônicos, né? Assim como um turbofan, um turbojato operam em regimes de menor velocidade, subsônico e supersônico. O scramjet ele opera em regime de voo hipersônico. E ele é um motor aeronáutico, diferentemente do motor foguete, né? que não é aspirado. Mas para você atingir, colocar ele na condição de partida dele, você precisa de outros motores auxiliares, que a gente chama de ciclo combinado. Você pode combinar, por exemplo, um turbojato, um turbofan com turbojato, seguido com um scramjet, conforme a velocidade vai aumentando. Ou mesmo, você pode combinar diretamente um motor foguete de estado sólido com o scramjet. Então, o motor foguete seria a primeira marcha, vamos dizer assim, do sistema, e a segunda marcha, a terceira, seria o scramjet, né? Quando já estivesse voando rápido dentro da atmosfera. O scramjet é um motor aeronáutico, não voa fora da atmosfera terrestre, ok? Ele voa dentro, precisa do oxigênio para que a combustão, que é a fonte de energia dele, aconteça. Bom, questões energéticas aqui, baterias adequadas para suportar elevados Gs, que os hipersônicos vão ficar sujeitos, ou mesmo temperaturas. Outra pesquisa interessante de sistemas hipersônicos é a geração, eu chamei aqui de termoeletricidade, é você extrair energia do próprio meio em torno do hipersônico, que já vai estar muito quente. Então, você tenta retirar um pouco de energia desse meio, que é o plasma, né, em torno do veículo, que vai estar ionizado, você retira alguma energia dali e armazena em suas baterias. Então, o próprio meio induzido pelo hipersônico pode ser uma fonte de energia elétrica para ele. Bastante interessante também essa visão aqui de engenharia. O que aumentaria, vamos dizer assim, né, conforme ele voa na atmosfera, ele consegue extrair energia do plasma em torno dele e aumentaria, vamos dizer assim, a autonomia de voo dele. Bastante interessante. Comunicação, importante, você tem laço de comunicação com o hipersônico, tanto solo, o operador de solo, né, que é responsável pelo tráfego aéreo do hipersônico, quanto uma base que precisa rastrear onde é que está o hipersônico, de onde está vindo uma ameaça rápida, por exemplo. Então, esse enlace de comunicação é importante. Comunicação aí também, eu coloquei aí o blackout, porque, diferentemente de um voo subsônico ou supersônico, o hipersônico, dependendo da velocidade, como eu disse, esse mesmo plasma que é externo ao hipersônico, ele gera uma espécie de escudo, que às vezes bloqueia as ondas de rádio que saem das antenas de transmissão do veículo ou do solo para o veículo. Então, ele fica meio que no escuro, sem se comunicar ou com outro hipersônico ou com a estação em solo. Então, é importante você ter mecanismos de vencer o blackout quando você tem um hipersônico voando muito rápido na atmosfera. Okay? Outros desafios. Bom, importantíssimo também, sistemas de navegação, controle e guiamento do hipersônico. Né? Ideias no front envolvem uso de controladores adaptativos. Você precisa de um bom modelo de voo para entender a dinâmica do voo hipersônico, para poder controlá-lo. Sensores devem responder rapidamente, né, em tempo real, porque uma pequena variação angular na trajetória do hipersônico pode colocar ele em uma posição indesejada. Né? Então, você tem que ter meios de corrigir rápido isso aí. Atuadores,
importantes para fazer atuar as superfícies que vão controlar o voo, né? Um flap, um profundor, um leme, tudo isso aí vai fazer parte do seu sistema de navegação, controle e guiamento, tá bom? Então, vou passar de assim, alguns dos desafios que estão no front e que a engenharia tem se debruçado, assim como a física tem se debruçado, a química também, para fazer acontecer, para que a gente possa vencer, né, a humanidade consiga vencer aí essa fronteira da aeronáutica, que é a hipersônica. Bom, agora um pouquinho falando de mercado e indústria. Se vocês tiverem interesse, os alunos, consultarem aqui essa pesquisa de mercado feita por essa empresa americana, que é o mercado de tecnologias hipersônicas, de 2021, julho de 21. Então, Research in Markets, ali você tem alguns highlights que surgem da pesquisa de mercado que os americanos fizeram, e globalmente falando, a primeira coisa que você observa é que essa indústria que está crescendo nos Estados Unidos e em outros países, ela é principalmente orientada por esses dois setores aqui. O primeiro é o de defesa nacional, né? E o segundo, mais a longo prazo, é o de aviação civil. Então, a curto prazo, os hipersônicos que já estão operacionais serão armamentos, e num futuro próximo, certamente, aviação civil, né? Fazendo o transporte de cargas e pessoas ao redor do mundo de maneira muito rápida. Bom, os highlights que você pode ler desse material, que você conclui, é que o volume de mercado desse setor da hipersônica, eles estão prevendo alcançar esse nível aí de movimento, de volume, da ordem de 12 bilhões de dólares dentro dessa década ainda, ou seja, até 2030, esse vai ser o volume estimado. O crescimento projetado também para a década dá quase 10% do setor, está crescendo rápido. Os Estados Unidos, hoje, eles já dominam, mas a previsão é que, conforme o tempo passa, ainda nessa década, o share market deles, ou a participação deles no mercado, vai ser acima da metade, 54%, seguindo da China. Bom, como eu disse, o setor hoje ele é mais segmentado em duas vertentes: armamentos hipersônicos, né? E aqui pode categorizar vários tipos, pode ser superfície, saindo de uma aeronave atacando outra, pode ser pode ser do solo indo para o solo, pode ser do solo indo para o ar, pode ser saindo de uma aeronave indo para outra, de um submarino indo para a superfície, no alto. Como eu disse, se há ameaça hipersônica, precisa ter um contra-hipersônico para eliminar a ameaça. Então, você tem também os contra-hipersônicos. É simplesmente impossível você tentar afastar uma ameaça hipersônica de um armamento desse com um armamento convencional cuja trajetória é balística. Não tem como dar certo, não vai acertar nunca. Então, está ocorrendo também uma pesquisa muito forte no armamento e contra-armamento. Okay? E, mais futuramente, a previsão deles é que o transporte civil hipersônico também alcance um nível de maturidade tão elevado quanto já está o dos armamentos. Né? Porque transportar um armamento sem pessoas exige menos certificados para operar do que operar um hipersônico com passageiros dentro. Né? Então, esse aqui é mais para frente, no horizonte de 30, 40 anos, acredito, e a previsão deles também, que nós teremos hipersônicos transportando pessoas ao redor do mundo. Bom, os principais players nesse setor hoje: Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Austrália, Japão, França, Alemanha, e aqui na visão deles o resto do mundo, o Brasil ali está entre eles. Na América Latina, nós somos o principal player no setor. No hemisfério sul, a gente só fica atrás da Austrália. A Austrália tem é bastante forte no setor de hipersônicos, principalmente na área acadêmica.
Os Estados Unidos é mais armamentista, desenvolvimentista, então eles estão na frente já nessa questão de mercado. Aqui eu mostro uma imagem que eu retirei de uma empresa, salvo engano, essa aqui é a canadense, a RTX, aqui é duas visões conceituais de hipersônicos dela. Aqui seria um ciclo combinado, né, um hipersônico aqui na ponta, que seria um aspirado, sendo impulsionado por um motor foguete. E aqui um planador hipersônico, ok? Bom, os nichos de mercado que hoje assim a gente consegue enxergar, de novo, defesa é curto prazo, curto mesmo, pois eles já estão em operação. E aviação comercial é mais longo prazo, que ainda está na fase de pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui, ó, eu baixei do site da empresa Grumman americana, isso aqui é uma planta de um motor scramjet, uma planta de um motor scramjet, para gerar cerca de 5 toneladas força. Os primeiros experimentos que foram realizados há uns 10 anos atrás, era da ordem de meia tonelada força de empuxo gerado. Então, eles já estão estendendo, inclusive, a capacidade de gerar empuxo desses motores. Isso aqui é uma visão de laboratório ainda, mas não foi instalado em aeronave nenhuma, mas esse motor ele é capaz de gerar empuxos dessa ordem aí, de 5 toneladas forças, voando em hipervelocidade. Bom, então, nicho de mercado, indústria de motores. Nesse caso, motores hipersônicos, ok? Outro setor, outro nicho de mercado que tem crescido bastante é o de você desenvolver aceleradores hipersônicos para colocar os hipersônicos na condição operacional deles. Então, aceleradores hipersônicos podem ser, por exemplo, foguetes cujas tecnologias já são conhecidas, que são adaptados de alguma maneira, para que eles possam atender os requisitos de operação do hipersônico. Então, nessa imagem aqui, você tem um foguete que já alcançou o espaço e de lá ele vai injetar o hipersônico para atingir, por exemplo, um alvo do espaço até a superfície. Okay? Então, você precisa de um foguete para fazer isso. E aqui na ponta seria o hipersônico. Esse hipersônico ele se separaria desse foguete acelerador e ele reentraria sob um comando de reentrada, planando hipersonicamente até atingir o alvo desejado. Okay? Então, essa visão bélica da hipersônica. Aqui já mais, esse aqui, desse lado... esse experimento, esse nicho de mercado, nessa figura aqui, eu extraí do DARPA americano, que é como se fosse o IAV nosso, né? O IAV dos Estados Unidos. Aqui, já nessa figura, eu já tenho uma imagem da Lockheed Martin, que seria a visão de uma aeronave, de um fighter militar do futuro para eles, né? Equipada aqui com 2 motores, uma aeronave hipersônica, equipado aqui com 2 motores de ciclo combinado. Ele combinaria motores aeronáuticos de baixa velocidade, média e alta. Então, ele combinaria um turbojato, seguido de um ramjet, e depois seguido de um scramjet. Ou seja, você combinaria os motores para atingir velocidades hipersônicas. Então, essa é uma visão conceitual da empresa. Eles já estão pensando não apenas nos armamentos, mas também em aeronaves militares para o futuro, viajando em velocidades hipersônicas. Então, outro nicho. Aqui já é uma visão, aqui é uma imagem que eu retirei da ESA. Os alunos, se tiverem interesse, podem visitar o site. Lá você vai ter algumas informações sobre essa aeronave de transporte rápido, que é chamada de Hexafly. E a previsão é que ele possa viajar 8 vezes a velocidade do som. Inclusive, o Brasil tem participação nesse consórcio de empresas europeias, tem também a Rússia, tem também a Austrália, e o Brasil
vai participar desse ensaio para melhor entendimento de como seria uma aeronave hipersônica para transporte rápido, né? E o Brasil entraria com esse vetor acelerador, com serviço de base, as informações seriam compartilhadas acerca do experimento desse planador aí, dessa aeronave hipersônica. Então, de novo, a curto prazo, os nichos de mercado para hipersônica é para atender defesa, e a longo prazo é para, certamente, atender aviação comercial. Bom, empresas líderes. As principais empresas no mundo que detêm maior participação ou de produtos ou de serviços que elas prestam nesse mercado são as americanas, né? Então, aqui eu coloquei uma lista delas que já estão atuantes. Aqui tem empresa indiana, que isso aqui é americana, indiana. Isso aqui também, americana. Quase todas elas americanas, algumas europeias. E, veja, são empresas já conhecidas por nós, não é mesmo? A Boeing, por exemplo. E elas já estão com essa visão de mercado de como atuar na hipersônica, que é a fronteira a ser vencida. Então, há um nicho muito grande, uma corrida muito grande para dominar na prática o voo hipersônico. Então, inclusive a SpaceX também já tem participação em sistemas hipersônicos. E aqui eu mostro duas figuras, essa aqui, de novo, se você for no news lá do Lockheed Martin, você vai ver que em acho que maio desse ano, eles fizeram um segundo teste de um armamento hipersônico, tipo aquele que eu mostrei para vocês. Ele sai debaixo de uma aeronave, sai de um míssil, sai de um foguete, o foguete sobe, lança o hipersônico de lá e depois ele recebe um comando de reentrada e vem planando até o ponto desejado. Ou seja, já está em nível de ensaio em voo, tá? Esses hipersônicos para aplicação dele. Aqui já é uma visão mais conceitual, mais futurística, né? Se os alunos tiverem interesse, acessarem a Boeing, vocês vão ver lá notícias dessa aeronave hipersônica da Boeing para transporte rápido em todo o mundo. Então, os alunos interessados em hipersônica e quiserem um dia trabalharem para alguma dessas empresas, fica aí a dica. O complicado é que o hipersônica, diferentemente na academia, quando você vai para o mercado, eles são muito restritivos. Então, muitas das vezes, somente cidadão do país pode trabalhar na empresa, né? Mas nas academias, o professor e os alunos são muito bem-vindos para estudarem hipersônica. Inclusive, poderem participar de projetos de grandes empresas que incubam os projetos dentro das universidades, tá? Então, fica uma dica para os alunos interessados. Bom, se a gente olhar para o Brasil, como é que a gente está? O nosso mercado de hipersônico, como é que está? Frente ao cenário mundial. Nós temos hoje, graças ao Comando Aeronáutico, apoio à pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa nacionalizar, vamos dizer assim, esses sistemas hipersônicos, não é? Então, todo esse apoio, hoje, ele tem sido prestado nas últimas décadas pelo Comando Aeronáutico, que é o Comaero. Então, aqui o carro-chefe de projeto hipersônico do país é o projeto 14X. Nosso desafio aqui é voar a 12 mil km por hora na estratosfera, que seria, vamos lá, uns 3 km por segundo, né? Para que você possa realizar um voo desse, você precisa dominar e integrar várias tecnologias hipersônicas, passando, como eu disse lá, materiais, um bom conhecimento de dinâmica do voo, sistemas de navegação e controle, sistemas propulsivos. Todos esses precisam ser integrados para que você possa realizar ou demonstrar um voo dessa monta. Bom, maturidade industrial nossa. Como é que a gente está? Então, hoje, o nosso nível de prontidão tecnológica, que é o TRL, né, o nível de prontidão para fabricação em escala, em linha de produção, vamos dizer assim, ele, na área de propulsão, principalmente, a gente saltou do que a gente chama nível 1, que é aqui no início, né, que é a pesquisa básica,
dentro do laboratório, ou mesmo na academia, na universidade, para o nível 6, que seria sair daqui e vir para o nível de ter modelos, sistemas qualificados para voar. Isso em 16 anos de pesquisa e desenvolvimento com o apoio do Ministério da Aeronáutica, né, do nosso COMAER. Então, é apoio governamental. Incentivo governamental para nacionalizar essas tecnologias. Então, vamos lá. Nessa régua aqui, do TRL1 até o 6, veja que a gente está na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, entendimento do que vem a ser essa tecnologia. Então, no nosso caso, Brasil, nós, lá no início, né, TRL1 e 2, entre 2006 e 2009, nós tínhamos conceitos do que poderia ser um motor, desenhos, CAD, simulações estruturais, algumas simulações de computador, nada além. E, em seguida, conforme esse apoio foi sendo dado pelo Ministério da Aeronáutica, a gente conseguiu construir meios em solo para começar a testar aqueles conceitos e aquelas simulações, né? Então, começaram a surgir os primeiros experimentos já em nível próximo do que seria o voo, modelos de laboratório sendo desenvolvidos, túneis de vento sendo desenvolvidos, pessoal sendo capacitado para operar túnel, projetar túnel, realizar um ensaio dessa moto. Entre 2010 e 2017, a gente fez isso. E o TRL nossa, com isso, saiu do 3 foi para o 4, ou seja, a gente passou pela pesquisa básica, passou pela pesquisa aplicada, avançamos, provamos vários conceitos em nível de laboratório, de operação de motor, por exemplo, construímos modelos de laboratório, e entre 2018 e 2020, mais recentemente, a gente deu um salto importante, que saímos do TRL 4, estamos seguindo firme para o 6, nesse intervalo de tempo aqui. E o que é feito aqui? Aqui a gente faz já modelos de engenharia, já com vistas ao voo, testar funcionalidade de modelos de engenharia. Aqui você tem uma imagem de um modelo de engenharia aí. Modelos de qualificação com vistas para o voo também. Então, a gente está avançado no sentido de fazer um voo de um sistema hipersônico. Então, a gente está saindo do laboratório e conseguindo demonstrar a operação de um sistema hipersônico em voo. Então, hoje nós estamos aqui em nível de qualificação para voo. Okay? Depois que se voa, aqui é uma imagem do sistema que pode voar, poderia voar, então a gente alcançaria o que a gente chama de TRL7 nessa régua, ou seja, a gente consegue demonstrar num ambiente relevante, que seria o voo, né? O voo do sistema hipersônico, voo hipersônico, um ambiente relevante, que seria a atmosfera. Então, a gente teria, então, alcançado o TRL7. Todos aqueles países que eu comentei lá atrás, que são líderes hoje, eles já têm algumas dezenas de voos. Eu diria, alguns deles, centenas de voos hipersônicos. Então, eles têm muito forte já essa qualificação do sistema em voo, em nível relevante. E em 2000, a gente vai espera alcançar o nível de TRL7, né, desse sistema hipersônico, que no caso aqui é um motor, nesse biênio, ok? Seria um ensaio em voo, coroando o que a gente já fez nesses últimos anos. Dali do TRL7 em diante, a gente estaria passando o bastão para a indústria para que futuramente a gente possa ter uma linha de produção do que voou, né? Você tem modelos recorrentes que voam 1, 2, 3, e aí nível operacional, você passa para a indústria e ela segue, então, em linha de produção fazendo o sistema. Então, essa seria a visão hoje do país, tá? Então, estamos muito próximos de vencer o que a gente chama o Vale da Morte da tecnologia hipersônica relativa ao motor, nesse caso aí, tá bom? Então, uma boa notícia aí para nós brasileiros da engenharia aqui aeroespacial. O Brasil está indo bem e forte também para não ficar para trás em hipersônico. Bom, aqui já é uma visão mais também detalhada, assim, mais afunilada de oportunidades de negócios que podem surgir para empresas. Caso tenha colegas na audiência que são empresários ou alunos que queiram abrir startups, né, e prestar serviço para a aeronáutica, podem também prestar serviço para essa fronteira da aeronáutica aí, que é a hipersônica.
Então, as oportunidades para fornecer produtos, peças ou contratar, ou ser contratado para prestar serviços especializados, ela existe e ela ocorre nessas fases de pesquisa e desenvolvimento dos hipersônicos que eu mostro aqui. Ó. Se você tiver um produto hipersônico qualquer, ele precisa passar por essas fases aqui até você colocar ele no mercado. Então, tem a fase zero, que é a fase de análise, fase A, que é a fase de viabilidade da tecnologia, fase B é a fase de projeto, você faz um projeto preliminar, depois você faz umas design, que é o detalhado, né? Depois você segue para a fase C e D, que é produção desse projeto, verifica se ele atende os requisitos, né? Você vai verificar isso através de ensaios de qualificação, em cima de modelos ou de engenharia, ou modelos de qualificação estrutural, né? Depois você faz os ensaios para verificar se ele está aceito para voar ou não, né? Que é em cima de um modelo de voo, até você chegar nas últimas fases lá da pesquisa e desenvolvimento, que é você lançar, né, colocar, expor ele nas condições reais de voo. E aí você conclui essa com a fase S, né? E aí alimenta o seu desenvolvimento. Você pode retrofitar o modelo que você voou, você pode fazer uma pequena melhoria retrofitando, fazer uma grande melhoria, e ele passa a ser recorrente. E aí você vai ganhando mais know-how de como operar o sistema. E, eventualmente, isso sendo feito várias vezes, você pode passar isso para a indústria. Bom, então, nessas fases aqui, então, aqui, fase zero, fase A, bem próximo do laboratório. Fase E e F já é voo, ok? Então, nas fases iniciais aqui, ó, do projeto, alunos ou mesmo empresas que estejam aí na audiência podem estar interessadas em prestar serviços de projetos de engenharia. A gente aqui do laboratório repassa os requisitos funcionais, operacionais de uma estrutura ou de um sistema hipersônico e ele projeta o sistema. Então, aqui é um exemplo de um projeto de um túnel de vento hipersônico que a gente foi repassado para empresas aqui de São José dos Campos, uma empresa aqui de São José dos Campos. Na fase B, a gente já tem um desenho com vistas à fabricação. Aqui também é outro desenho de fabricação de uma seção de teste de um hipersônico. Esse aqui foi um dos primeiros que a gente teve, que a gente fabricou aqui, que é o T3. Esse aqui já é o T5, que é o mais avançado da nossa família de túneis de vento. Ele consegue abrigar veículos de um sistema hipersônico do tamanho de um Fusca, vamos dizer assim. Ele consegue entrar aqui, a gente consegue, a princípio, fazer o ensaio. Ele está em fase de cotação para fabricação. Aqui é uma parte dele, que vocês estão vendo, então, produção de meios em solo, também é outra oportunidade de negócio, a gente repassar os desenhos de fabricação para as empresas que têm a competência para fazer, isso já na fase C, né, que é aquela fase de produção. Então, aqui é parte desse sistema, desse túnel de vento hipersônico, a gente passou para uma empresa também aqui de São José, ela retrofitou algumas partes e fez outras, enfim, oportunidade de prestar serviço para os meios em solo que a gente utiliza, nós pesquisadores utilizamos para testar os hipersônicos. Não é a ferramenta que a gente usa em solo para verificar requisitos operacionais, seja de motor, seja de aeronave hipersônica. Okay? Aqui, já na fase de produção também, a fase C, usinagem de peças dos hipersônicos, a gente também repassa o projeto para que empresas possam fabricar, atendendo os requisitos de qualidade, os requisitos de tolerâncias, que são bastante importantes. Também a gente tem aqui repassado produção de resinados para empresas, aqui é usinados, aqui resinados, né? Que é leve, material leve, que pode ser utilizado em áreas não tão quentes do motor ou da aeronave. Então, também são nichos de mercado, né? Fabricar peças ou sistemas que vão ser integrados mais na frente por uma empresa integradora, por exemplo.
Exemplos de negócios que aqui a gente do laboratório passa para o mercado, seria projetos de sistemas mecânicos. Aqui eu tenho um exemplo de uma parte móvel aqui, de um sistema hipersônico. Então, todo esse projeto CAD, verificar, estudar o sistema mecânico em si, as forças que vão agir, tipo de motor, aquela coisa toda. Melhor motor a ser empregado, se pneumático, se eletromecânico, tudo isso a gente passa para as empresas pensarem nas soluções para a gente. Okay? Também a gente contrata simulações computacionais. Eventualmente, você precisa, antes de sair projetando tudo, você precisa ter uma boa visão analítica, ou mesmo uma visão computacional do escoamento, interagindo com a sua estrutura. Então, aqui é uma imagem de simulação CFD, né, fluido computacional, de escoamento interagindo com uma estrutura hipersônica. Isso aqui ainda na fase A, na fase de viabilidade. Se ali na fase no analítico e no computacional você viu que já não está dando o resultado, o pesquisador ou engenheiro vê que não está dando o resultado ou não está atendendo os requisitos de operação, ele já muda o desenho do hipersônico ou da peça, refaz a simulação, né, no caso a empresa, depois, confirmado que atende requisito, a gente passa para a fase de projetar ele nível sistema, né, e depois sair produzindo. Então, exemplos de que é possível você fomentar a indústria para atender os requisitos aqui de hipersônica desenvolvido dentro do laboratório. Okay? Bom, exemplos outros aqui, empresas podem, a gente costuma contratar também empresas para recuperar um laboratório, recuperar um equipamento, prestar manutenção corretiva, manutenção preventiva de equipamentos de laboratório. Muito comum aqui também a participação de empresas para fazer isso. Produção de aviônicos que vão ser embarcados, isso já lá na fase C, ó, fase de produção. Você produz os seus aviões que vão ser embarcados e depois precisa fazer ensaios, né, de aceitação para voo. Então, empresas podem produzir embarcados, aquelas que tiverem a competência podem, obviamente. Ensaios funcionais desses embarcados, cada um deles que vai ser voado, você precisa fazer ensaio de verificação, se está qualificado para voar, se é aceito para voar ou não. Então, aqui eu mostro também uma terceirização que a gente faz, que é um ensaio funcional de um equipamento, não sei qual, que está aí na câmara térmica, mas nesse caso aqui, você monitora o equipamento, põe ele na condição em que ele vai estar sujeito durante o voo hipersônico, verifica se ele atende conforme. Então, outro exemplo de terceirizar atividades, pacotes de trabalho que são importantes aqui na hipersônica. Então, isso aqui já na fase D, seria a fase de verificação já indo com vistas para o lançamento, né? Já mais próximo do voo, mais distante do chão de laboratório. Aqui outras imagens também de empresas que auxiliam aqui na realização de ensaios funcionais. Aqui uma visão de se não me engano, um modelo de engenharia de um motor que a gente testou em outdoor. Então, um exemplo de que a gente pode terceirizar partes das atividades dos pacotes de trabalho e, em conjunto com as empresas, demonstrar a funcionalidade, a operação do motor. Esse outro aqui, ó, é um ensaio que a gente chama de ensaio de prova de conceito, que a gente realiza muito nos tubos, nos túneis de vento. Depois que ele passou pelo analítico, passou pela fase de computacional, você quer confirmar antes de sair voando, né? Você quer confirmar se isso procede dentro do laboratório, onde é um ambiente controlado. Então, você realiza ensaios propulsivos, também em túneis de vento, para verificar, por exemplo, se um combustor supersônico, né, que é o coração de um motor scramjet, se ele liga, né? E aqui você tem uma imagem
dele realmente ligando em nível de laboratório. Seria a fase ali de viabilidade. Então, essa prova de conceito também a gente pode, em parceria com empresas, realizar aqui, em nível de laboratório. Ou seja, parte dessas tarefas a gente pode terceirizar para o mercado. Por exemplo, a própria manutenção corretiva e preventiva desses dispositivos que a gente usa. Ou mesmo, em alguns casos, a gente também terceiriza a instrumentação do modelo, né? Ele é todo recheado com sensores de pressão, atuadores, alguns têm atuadores, outros têm termopares, ou seja, essa instrumentação a gente também, ou mesmo usinagem do modelo de laboratório, a gente pode terceirizar para o mercado também. Outro nicho aqui também é empresas que apoiam, realizam monitoramento, fazem setup de ensaios de aceitação do sistema hipersônico que vai voar. Então, aqui é um ensaio de qualificação de um atuador, isso já na fase D, que é mais próxima da fase de lançamento, né? Você não pode voar sem qualificá-lo antes, né? Qualificá-lo aí, nesse caso, para os alunos na sala, significa você expor o sistema nas condições reais de voo. Então, nesse caso aí, é um ensaio acho que de vibração ou de choque mecânico. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo dele aqui. Bom, não vai abrir, mas enfim, tinha um videozinho aí. Nesse caso aí, você quer confirmar se o atuador vai agir corretamente, sujeito às condições de vibração, por exemplo, do voo hipersônico, né? O voo, quando ocorre, ele tem os modos de vibração dele induzidos por camada limite, né? Ou mesmo quando tiver acoplado com o vetor acelerador dele. Então, você precisa confirmar se o parafuso não vai sair do lugar, se o motor vai agir corretamente, se a parte vai se mover como você esperava, antes de ser pego de surpresa num voo real, né? Então, também essas tarefas de ensaio, também a gente tem contado com o apoio de empresas que colaboram com a gente. Saiu o vídeo aí. Então, aí você vê movimento de abertura ou fechamento, sujeito à vibração. É um exemplo, tá? Então, hoje, esses ensaios, eles são realizados com meios do DCTA, aqui de um instituto irmão, que é o IAE, mas, talvez, quem sabe, se tiver alunos ou empresários aí na sala, outro nicho de mercado também que pode ser apresentado é você dispor de serviços de qualificação, seja ensaios funcionais elétricos, ou meios para fazer ensaios climáticos, ou uma empresa que possa fazer ensaios de qualificação, aceitação nível de vibração, ou mesmo estrutural, ou mesmo dentro da universidade, né? Ou startups, é uma ideia também que pode, não precisa ser, não vai atender apenas a hipersônica, mas pode atender a aeronáutica como um todo, entendeu? Subsônico, supersônico, hipersônico. Então, é outro nicho aí de mercado de serviço, né? Você prestar serviços de ensaio, tá? O cliente te apresenta os requisitos e você verifica se o equipamento dele atende os requisitos no envelope de operação do hipersônico. É outra possibilidade. Bom, aqui eu já estou indo para o fim da apresentação. Os impactos socioeconômicos, vamos dizer assim, que podem advir aí, né, dessa industrialização, do ponto de vista microeconômico, né, esses desdobramentos seriam os seguintes, que a gente pode imaginar, dois tipos de impactos, né, o direto e os indiretos, e como quantificar esses impactos, tanto diretos quanto indiretos. Eu quantifiquei o braço econômico e o braço social, né? Bom, direto é claro, né, para quem é empresário, se estiver na plateia algum empresário, ele quer vender mais, então o impacto direto na economia, se ele vende mais, a economia vai bem. Se ele conseguir reduzir os custos dele, ele vai bem também e vende mais, aumenta o lucro dele. Social diretamente o empresário vai ter mais postos de trabalho para atender a demanda crescente, no caso aí de hipersônicos, né? E maior qualificação do trabalhador.
né? Você precisa ter um corpo de engenheiro, um corpo técnico, um corpo de gestores capazes de conhecer o que é a tecnologia hipersônica, entender aqueles desafios, deslumbrar soluções, para que você possa operar o hipersônico. Então, aqui entra as universidades, né? Inclusive o Mackenzie, ok? Então, os cursos de engenharia aeroespacial, mais para o fim do curso, que tem as disciplinas de aerodinâmica de alta velocidade, gestão de projetos espaciais. Então, esse pessoal com essa formação, eles podem ajudar, vão ser demandados, né, pela hipersônica. Bom, os indiretos, do ponto de vista tecnológico, transferência de produtos, serviços ou processos para empresas. O impacto disso, a quantificação disso é mais vendas, menos custos quando você transfere um serviço ou um processo. Um processo que melhora a linha de produção, você gera mais vendas. Né? Patentes, impacto de patentes seria aqui sei lá, a empresa detém lá uma patente e essa patente é utilizada por outras empresas, ela ganha royalties aí. Os impactos, outros impactos indiretos que eu enxergo aqui também são os comerciais, óbvio, né? Uma rede de empresas que já estão trabalhando com hipersônica. Essa rede, ela só tende a crescer para atender o crescente demanda de sistemas hipersônicos. Então, isso gera mais vendas do ponto de vista econômico e mais postos de trabalho também, para atender a demanda. Bom, a reputação, né? Uma empresa que trabalhou uma, duas, três, quatro, cinco vezes com sistemas hipersônicos, ela ganha reputação, inclusive internacionalmente falando, né? Então, isso gera mais vendas para ela e mais postos de trabalho também. Concorrência é sempre benéfica, né? A gente não quer ter apenas uma empresa, né? A gente quer ter 10 ou mais, a exemplo dos Estados Unidos, porque a concorrência é sempre sadia. Isso gera mais vendas e menos custos, né? Do ponto de vista de organização das empresas ou da indústria, né? O gerenciamento é um impacto positivo, né? Isso, um bom gerenciamento gera menos custos e mais vendas para a empresa, né? O social, você precisa ter bons gerentes, né? Bons gestores, então exige uma qualificação maior do trabalhador, no caso, gerente, aí, gestor. Do ponto de vista de organização, acho que as empresas só têm a ganhar, porque uma empresa que antes nunca tinha trabalhado com hipersônica, aí começa a trabalhar uma, duas, três, quatro vezes, começa a perceber que ela precisa ter um setor de qualidade melhor, ela precisa ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento melhor, que talvez possa estar incubado numa universidade ou incubado numa incubadora de empresas. Então, ela começa a se organizar melhor também. As metodologias criadas para enfrentar os desafios, se bem feita, ela vai gerar menos custos para a empresa, então, impacto positivo aí. Pessoal aqui novamente, ó, até fiz questão de colocar aqui, ó, coronel, o professor Sala, que está na sala, talvez possa melhor me ajudar aqui, mas no final, pessoal é importante. Hipersônica, como eu disse, vai exigir uma qualificação diferenciada. Ela é multidisciplinar também, então você precisa treinar pessoal, você precisa ensinar pessoal, né? E esse pessoal costuma vir das universidades, né? Costuma vir os engenheiros, os técnicos, tem que ter a competência prévia, um treinamento prévio, um conhecimento prévio para que possa melhor atender a empresa a atender a demanda. Que vai, no final das contas, do ponto de vista econômico, gerar mais vendas e vai exigir mais qualificação da força de trabalho nas empresas. Então, desse ponto de vista de pessoal, o Mackenzie já, salvo engano, já tem um memorando de entendimento aqui com o DCTA para tecnologias hipersônicas ou a área de hipersônica. E o professor Sala já deve estar orientando alguns alunos aí do Mackenzie tocante a sistemas propulsivos. Aqui, a exemplo nosso aqui, a gente também tem o PGCTE, que forma muito engenheiro, muito pesquisador aqui nível mestrado e doutorado, que pode prontamente atender empresas para ofertar produtos ou mesmo serviços para a área de hipersônica. Então, é um ciclo virtuoso, né, vamos dizer assim. Bom, imaginei que eu ia fazer em 1 hora, só que eu acho que vou terminar antes. Acho que foi 1 horinha, assim. Mas eu gostaria de agradecer novamente aí a nossa equipe de laboratório, aí a servidores,
Aí há muitos alunos egressos de programas de pós-graduação que nos ajudam nos vários pacotes de trabalho que o projeto tem, para atender bem esse setor de hipersônica que é estratégico hoje para o Comando Aeronáutico. Bom, então, eu agradeço novamente o Mackenzie pela oportunidade, e fico à disposição dos colegas para perguntas. Obrigado. Puxa vida, Israel, muito bacana aí a tua apresentação, muito sóbria, segura, objetiva, pragmática, motivadora. Eu acho que gostei muito, né? Eu fiquei aqui impressionado, eu já estive aí também, gostei, né? Fizemos uma visita, claro que foi, enfim, apenas conhecemos, mas já deu para ver que vocês têm um histórico grande e um conhecimento bem avançado. E importante também é que nós estamos aí numa fase de desenvolvimento bem adiantada também, no meu modo de ver, né? Estamos bem adiantados e acho que o Brasil está de parabéns em tê-los, né? Como pesquisadores nessa área. Espero um dia poder colaborar, mesmo que indiretamente, com tudo isso, né? Para a nossa tecnologia. Então, eu fico muito contente com isso, né? E tem algumas perguntas aqui, o Israel, que eu gostaria de fazer. Depois eu já passo a palavra para o professor Marco, né? Fazer as considerações e a gente bate um papo aqui um pouquinho, tá? Então, tem umas perguntas aqui que é o seguinte, ó. Esse é o Vitor Cardoso, né? Apesar de hoje em dia ter cursos de engenharia aeronáutica, como eu faço, temos engenharia aeronáutica, como eu faço engenharia mecânica, como isso entraria nesse contexto? Outra pergunta é, existe alguma possibilidade de fazer algum tipo de intercâmbio nessa área, mesmo estando envolvidos em setores... Não, nada disso, não. A outra pergunta é, se existe alguma possibilidade de fazer algum tipo de intercâmbio nessa área, mesmo estando envolvidos nos setores da defesa dos países. Eu não entendi muito bem isso, depois o Vitor pode refazer a pergunta, né? Mas eu imagino que a primeira interessante, né? Porque ele faz engenharia mecânica, e existem os cursos de engenharia aeronáutica, no caso aí aeroespacial, né? Acho que as duas estão misturadas, né? E ele quer saber como é que ele se envolve nesse contexto aí. Então, Vitor, obrigado, professor, pela pergunta. Acho que o aluno pode, a exemplo do Vitor, pode se envolver nesses projetos através das pós-graduações. Em geral, por exemplo, eu sou pesquisador aqui do projeto, mas eu também oriento alunos, assim como os outros colegas aqui da pesquisa podem orientar alunos. Então, um pacote de trabalho ou outro que precisa ser realizado ou pelo engenheiro mecânico, ou pelo engenheiro de comunicação, ou pelo físico, ou pelo químico, a gente pega um pacote de trabalho que ele tem que desenvolver para atender o projeto. E esse pacote de trabalho que vai ser atendido pode também ser, por exemplo, parte desse pacote de trabalho se tornar a tese dele de mestrado, ou uma tese de doutorado, ou seja, os dois ganham. O projeto, nós aqui da pesquisa ganhamos uma mão de obra qualificada, que o aluno já vem formado, ele atende um pacote de trabalho e, ao mesmo tempo, ele pode sair com uma titulação, um mestrado, um doutorado. Esse aqui é bastante comum aqui, a gente praticar. Inclusive, nós temos, não só nesse projeto da Hipersônica, mas tem outros projetos aqui no DCTA, que são as bolsistas de projeto. São bolsas de projeto. A finalidade dela não é que o aluno tenha o mestrado ou doutorado, mas que ele atenda o pacote de trabalho. Mas a consequência dele atender é você ter uma titulação mais adiante, entendeu? Legal. Mas acho que ele perguntou, fora do país é mais difícil realmente o engenheiro. Talvez seja isso. Pelo caráter estratégico da hipersônica hoje. Exatamente. Eu estava relendo aqui, que ficou meio cortada a mensagem aqui, então eu imagino que tenha sido isso mesmo, né? Em outros países é mais complicado, certamente. Mas todos podem, assim, sem problema algum, com restrição,
serem alunos de mestrado ou doutorado de universidades fora na área de hipersônica, que não é tão restritivo quanto trabalhar para grandes empresas de hipersônica hoje. Isso aí não é problema. Ontem nós tivemos um palestrante, né, lá da Federal de Santa Maria, né, o professor Marcos. Ele ressaltou esse fato. Ele falou: olha, eu fiz trabalhos em outros lugares e o setor de satélite, por exemplo, que foi o assunto dele, ele falou: existem lugares em que eles não dão cursos para alunos estrangeiros, né? Devido por se tratar, obviamente, de setor estratégico, né? Vocês aqui, né, no CTA estão acostumados com isso, né? É bem comum isso acontecer mesmo, né? Outra pergunta é do Rafael Oliveira, né? Ele fala aqui o seguinte, que poucos aviões supersônicos existiram em termos comerciais, né, aqui no mundo, né, a não ser o Concorde, que também já não existe mais, né? E a pergunta dele é: e aí, isso vai voltar? Quer dizer, os supersônicos vai ter uma vida comercial de novo ou não? Então, o supersônico já foi operacional, né, como o aluno bem colocou. O hipersônico, com pessoas, com tripulação, passageiros, assim, a visão é de longo prazo. Muita pesquisa e desenvolvimento precisa ser feito para que você possa transportar pessoas em plataformas aéreas hipersônicas. O que tem alavancado muito a hipersônica hoje é o fato de você poder usar os hipersônicos de hoje para fins bélicos, defesa. Isso já é operacional. Tem forças que têm no seu arsenal hipersônicos. Então, com a tecnologia de motor sendo aprimorada, de motor de alta velocidade, os scramjets, né, sendo alavancada, eventualmente conflitos entre grandes nações, tudo isso faz com que a corrida fique mais intensa, de maneira que a primeira aplicação do hipersônico já tem sido a aplicação bélica. Agora, voos com passageiros é mais longo prazo mesmo. Eu diria aí 30, 40 anos para frente. Tá. O nível de certificação para fazer voar com pessoas é muito alto. Eu imagino que sim. Tudo que nós temos visto, né? Eu acompanho assim, digamos assim, no nível de curioso, né? Não de técnico ainda, porque eu não entendo muito bem. Eu percebo que a coisa é mais na área de pesquisa e na área de defesa mesmo, né? Agora, o Vinícius, ele pergunta, né? É uma pergunta interessante, né? Os motores, né, e supersônicos, no caso aí, né, os hipersônicos, eu creio que ele quer falar isso, né? Conseguiriam ser abastecidos por meio da energia nuclear? E o uso desses motores hipersônicos causaria algum impacto ambiental? Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. Se dá para combinar com o ciclo nuclear, eu desconheço, mas é bem avançado mesmo. Esse colega, inclusive, pode vir, esse aluno pode vir para Capuia ver, porque é aqui que a gente discute essas coisas. Eu não sei te responder. Eu não sei responder. Se dá para combinar o ciclo nuclear com o ciclo de scramjet, mas é uma boa pergunta. Acho que eu poderia ajudar aí o professor Israel. Né? Por coincidência, houve um projeto americano, pelo menos em termos de pesquisa, né? Que eles consideravam na época eles designaram esse projeto como o Doomsday Weapon. Era a arma do fim do mundo, né? Que era justamente isso que o Vinícius está sugerindo, né? Porque no caso do motor hipersônico, né, o que nós fazemos é utilizar um combustível para aquecer o ar atmosférico que é ingerido pelo motor e expelir esses gases quentes por uma tubeira e produzir um empuxo. Então, no caso desse projeto americano, se não me engano, o nome era Projeto Plutão, né? Pluto, a ideia era justamente você usar um reator nuclear, né, para aquecer esse ar. Né? O ar passaria pelo meio do reator nuclear, criando a expansão dos gases e produzindo empuxo. Né? Obviamente, os produtos da exaustão estariam contaminados com
radioatividade, e por isso o projeto não foi para frente. Mas, sim, em princípio, isso seria possível, mas teria um grande impacto ambiental. Eu acho que hoje Sem em dia dúvida. isso seria totalmente inviável, né? Sim. Nossa, coisa maluca. Mas existiu. Esse projeto chegou, inclusive, a ser testado em laboratório, né? Mas existiu. Nossa, coisa maluca, né? Só o Doomsday simples Weapon. fato de expelir o material radioativo já deveria ser, não, para com isso, a ideia não é boa. Naquela época era a década de 50, 60, né? Era uma época que quase tudo valia, né, o professor? Exatamente. Quase tudo Era a valia, Guerra né? Fria, né? A Então, guerra ali valia tudo, qualquer coisa, né? É verdade. Complicado. Bom, olha, professor Marco, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, seria bom, né? E o Israel também. Eu vou chamar agora o Edgar, já para tentar já fazer o nosso fechamento. Eu acho que já vou dar aqui meus agradecimentos ao Israel, o convite, né? O professor Marco que fez essa intermediação, eu também agradeço muito, bastante, né? Nós tivemos uma audiência aqui, Israel, de quase 500 pessoas, né? Onde? Ah, agora que eu vi. Olha, que bacana. Fico feliz. Nós tivemos uma penetração boa, tem várias tarjas que estão aparecendo aqui, elogiando a palestra, acho que o Edgar tem mais acesso do que eu, né? Então, em nome aqui da Escola de Engenharia, em nome da comissão também dos 125 anos, eu quero agradecer e também não lançar um desafio, mas certamente, né, Israel, eu vou acabar em momentos aí oportunos te incomodando, né? Talvez o professor Marco aí também ajude, né? Os alunos vão querer conhecer mais. Então, eu gostaria então de contar com a colaboração de vocês no sentido de ajudar nossos alunos, tá? Então, Serão eu já todos. agradeço. Passo a palavra aí para o professor Marco, depois o professor Edgar e, finalmente, Israel pode fazer suas considerações finais. bom, muito obrigado aí, Israel, muito obrigado. Eu só gostaria de acrescentar aí as palavras do professor Raya, né, da apresentação do professor Israel, né, professor doutor Israel, que eu realmente tive a oportunidade, né, o privilégio de ter sido orientador aí do programa de pós-doutorado do Israel lá no IAV, e desde aquela época eu vi que se tratava de alguém com muito potencial e que está se revelando agora como o gerente de um projeto que modéstia à parte, eu considero o maior projeto aeroespacial brasileiro, que é o projeto 14X, né? Que é um projeto bastante complexo. O professor Israel, obviamente, ele se dedicou aqui à questão mais da participação da indústria, mas isso seria tema aí para inúmeras palestras, né? Então, eu gostaria de agradecer particularmente aqui o Israel, colega meu, colega inclusive de sala, eu espero que ele esteja tomando bem conta da minha sala lá, né, junto com... Então, eu divido a sala com ele lá no Instituto, e ele está realizando um trabalho realmente impressionante, não é? Que é a condução desse projeto, não é? Que é um divisor de águas aqui para a tecnologia espacial brasileira. E que o Mackenzie, não é? Está com essa visão, não é, de se inserir também nesse contexto. O professor Raya aqui está decano aqui do Mackenzie e está me dando uma grande mão nisso aí, me orientando nesse aspecto, né, de criar futuramente a engenharia aeroespacial do Mackenzie com ênfase em hipersônica e acesso ao espaço. Sim, sim, Inclusive, sim. o nosso grupo de trabalho, né, professor Raya? Sim, Já sim. como um omen, né, como digamos assim, algo para dar sorte nessa nossa ambição, né, nessa boa ambição, já se chama, né, o grupo de hipersônica e acesso ao espaço, Exatamente, é isso dentro mesmo. do Mackenzie, né? Uhum. E nós estamos aqui modestamente, né, começando agora com esses dois cursos que o professor Israel mencionou, né, que são os elementos de propulsão aeroespacial avançada 1 e 2, e com a construção do tubo de choque do Mackenzie, que é a ferramenta básica, né, que Uhum. nós utilizamos lá no Instituto para o desenvolvimento dessa tecnologia hipersônica. Legal. Então, eu acho que a palestra do professor Israel ela veio assim, a
a completar ainda mais essa visão que nós estamos procurando dar para os alunos e o envolvimento do Mackenzie, né, nesse grande projeto que é o 14X, nosso projeto brasileiro aqui de hipersônica, né, que coloca o país nesse seleto grupo que cabe nos dedos das mãos, né, Sim. No mundo. Né? Então, professor Israel, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ouvi-lo aqui. Tenho certeza que, olha, nós estavam quase 500 alunos aqui prestando atenção, né? Então, muito obrigado mesmo, né? E, no mais, é isso aí. Como é que é? Voando, como está aqui o logotipo, né? Voando mais longe, mais alto e mais rápido. Exatamente. Eu gostei disso. Eu gostei disso. Achei muito bom. Legal. Eu tenho a agradecer o convite e agradecer a plateia. Espero recebê-los aqui no laboratório, aqueles que tiverem interesse, logo em breve, para que a gente possa mostrar aqui ao vivo e a cores o que o Brasil tem feito no setor da hipersônica, que é, como eu disse aqui, é a última fronteira da aeronáutica. E o mundo inteiro está querendo vencer essa fronteira. Então, o Brasil não vai ficar para trás também. Então, ficam todos convidados a virem aqui conhecer o que a gente faz, o que a Força Aérea faz em hipersônica. Obrigado novamente pelo convite. Então, por Israel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Edgar,